A ressacar de uma semana e fim de semana intensos a nível de interações sociais, a Anitta não se atreve a olhar-se ao espelho antes de sair de casa em direção a mais uma reunião. A vontade de se encolher no sofá, com uma manta até às orelhas, um livro ou a televisão quase sem som e sem ninguém em redor, é tão visceral que a Anitta tem medo de ver fumo a sair pelas orelhas. Qual chapeleiro maluco, assim se sente a Anitta, sem ter recarregado as baterias das competências sociais, desejosa de encontrar no fundo do buraco a poção ou o cogumelo que lhe permitem fazer das tripas coração e emanar uma energia e entusiasmo contagiantes. Bem-vindos ao outro lado do espelho da Anitta, introvertida, roçando a timidez, e das suas aventuras no maravilhoso e extrovertido mundo do empreendedorismo. Olá, eu sou a Ellie e sou introvertida anónima. Olá, eu sou a Billy e sou introvertida não tão anónima. Olá, Billy! Olá, Ellie! Então, chapeleiro maluco, é? Olha, sim, eu estou completamente a ressacar depois do episódio com a Rita Plica, que é a Master Networker que nós convidámos para falar sobre esse assunto, e confesso que invejo até aquela energia, aquele entusiasmo por fazer coisas e conhecer pessoas e atirar-se de cabeça para eventos onde não se conhece absolutamente ninguém. Sim, estou a imaginar-nos às duas, não é? Essa conversa com a Rita foi muito interessante, exatamente por contraposição também ao que para nós é completamente contra a natura. Quem é que tem aquela capa de invisibilidade? É o Harry Potter? É o Harry Potter. É? Pronto, essa é a capa que eu quero levar para esses eventos. Eu acho que nós somos tão boas que mesmo sem a capa, eu acho que consigo tornar-me bastante invisível em situações sociais, adoro. Quando a capa escorrega é assim um drama, porque eu acho que corro por todos os lados e fico assim bastante desconfortável, eu acho que se nota imenso. Mas eu acho que estamos aqui, acho que também é importante começarmos por introduzir o tema desta semana, que está na moda também, não é? Que a Quiet Revolution, e tem a ver com as diferenças entre introvertidos e extrovertidos, e fazer uma ressalva, não é? Porque nós claramente somos introvertidas, no sentido, na forma como reagimos, emoções, da forma como raciocinamos, da forma como interagimos, mas isso não significa que os introvertidos sejam todos antissociais, como eu, por exemplo. Essa é uma característica que eu acho que devemos aqui ressalvar. Há muitos introvertidos que têm bons skills sociais. Eu não me considero, não é? O lado da timidez não ajuda e, portanto, torna isto assim um daqueles cocktails bastante explosivos. Sabes que no livro que tu mencionaste, o da Susan Cain, que é o Quiet, que é sobre os introvertidos, ela define o ser introvertido como uma pessoa que recarrega as suas baterias no silêncio, sozinha, e é exatamente assim que eu me defino. Porque, por exemplo, eu gosto imenso de estar com um grupo pequenino de pessoas. Dou-me lindamente com o número 6, máximo. Nos meus workshops de tricô, que eu acho que são o paraíso do introvertido, consigo estabelecer relações com as pessoas, acho eu, não é? Portanto, consigo estabelecer laços com as pessoas, não me sinto acanhada, não me sinto envergonhada, mas é um ambiente super tranquilo, controlado, às vezes temos uma musiquinha, mas na verdade as pessoas estão ali porque querem aprender a tricotar, querem aprender a fazer aquela coisa que estão ali a fazer. E aí eu sinto-me super à vontade e venho para casa, em vez de me sentir cansada, sinto-me bem, porque passei uma parte do dia a fazer uma coisa que eu adoro, num ambiente calmo e tranquilo, sem interações muito barulhentas, assim muito tranquilo. Sim. Quando tenho que ir, imagina, vamos fazer um jantar de Natal, vamos fazer um jantar de aniversário, venham à minha festa de aniversário e são 50 pessoas que eu não conheço, meu Deus. Sabes quando chegas aos restaurantes e tens aquelas mesas gigantescas e tu ficas, onde é que eu me vou sentar?
Com quem é que eu vou falar? Isso é interessante, porque eu consigo identificar-me com o sentimento, não quantifico tanto, ok? Porque para mim tem a ver com à vontade eu estou com o grupo e com a audiência e também com à vontade eu estou com o tema. Eu consigo, e mesmo em termos profissionais, eu consigo fazer apresentações para 100, 200, 300 pessoas, eu consigo estar em festas de aniversário enormes, as minhas normalmente têm tendência a ser grandes, ou em eventos, mas onde eu já estou como peixe na água, ou seja, que eu conheço perfeitamente as pessoas, já provei mais do que provado o meu valor, as minhas competências, e aí eu consigo estar completamente à vontade e até ter algum nível de energia daí, alguma energia positiva e uma sensação boa. Quando é desconhecido, quando não estou à vontade com o grupo ou com a audiência, é um sofrimento. Há outras situações em que, se é muito seguido, ou seja, tal como não teres, imagina, um fim de semana para recuperar de uma semana muito intensa em termos de interações sociais. Se é muito seguido, se não tenho tempo para recuperar, começa a tornar-se tudo muito cansativo e a vontade é de arranjar as desculpas mais descabidas para não ter de estar com pessoas, nem que seja um almoço com uma ou duas pessoas. E, portanto, o quantificar para mim não é assim tão linear, depende muito destes dois fatores, eu diria. É engraçado que tenhas falado nas apresentações para 200 pessoas. Em teoria, isso também não é uma coisa que... Quer dizer, em teoria seria uma coisa que me preocuparia bastante. Mas, curiosamente, não é o subir para cima do palco e dar uma apresentação para não sei quantas pessoas que me deixa particularmente esgotada. Deixa-me ansiosa, claro, mas não me deixa esgotada. Porque, na verdade, estar a falar para uma plateia é quase como se estivesse a falar para uma só pessoa, anónima. Um bocadinho como estamos aqui a fazer. Não sinto tanto aquela coisa. Para mim, o que me suga as energias é o Small talk. small talk. Como é que eu vou começar a quebrar o gelo com esta pessoa e depois outra pessoa e depois outra pessoa e depois outra pessoa, e é isso é que me deixa perfeitamente esgotada. Aliás, agora que falaste nas apresentações, eu lembrei-me de uma das coisas que vinha precisamente no livro da Susan Cain, em que ela recomenda muito aos introvertidos que sejam eles a dar as apresentações, as TED Talks desta vida. Sim. Porquê? Porque diz, nós chegamos lá e fazemos a nossa coisa e depois as pessoas vêm falar connosco e querem falar connosco e são elas que começam e quebram o gelo, nós não precisamos fazer nada disso. Eu achei maravilhosa a dica. É ótimo, não é? Eu acho que é mesmo isso, eu não vou dar o primeiro passo, ou então eu preciso de fazer uma preparação de horas antes de conseguir dar um primeiro passo e ter com alguém e apresentar-me e quebrar o gelo. É mesmo assim, é sofrimento, é horroroso, não consigo. Acho que depois sai tudo assim demasiado forçado. E então, concordo contigo que essa é a parte mais desconfortável. Se as pessoas vierem ter connosco, tu reages. E depois entramos nas características dos introvertidos, que são ótimas, que é, eu não sei se te identificas com isso, que é, somos ótimos ouvintes. Portanto, nós com os olhos, ou com um nodding, com um acenar, mantemos o nosso interlocutor ali, tipo, encantado. A menos que seja um introvertido do outro lado. Mas aí o silêncio também funciona muito bem porque não há embaraços, não é? Tipo, we appreciate that. Por isso. Mas para mim existe bastante embaraço, por acaso, quando existem aqueles momentos mortos, tipo com uma pessoa que eu acabei de conhecer. Mas é engraçado, eu ia-te perguntar, apesar deste horror que é e sofrimento e essas coisas todas, nós de vez em quando temos que fazer isto, não é? Portanto, temos que arregaçar as mangas, apertar o cinto de segurança e aqui vou eu. Que estratégias é que tu tens para quando tem que ser mesmo? Ai, acho que são aprendizagens de uns quantos anos e de tentativa e erro para ver também o que é que funciona comigo. Eu acho que tem sido especialmente necessário
nos últimos tempos, porque estamos aqui a combinar duas dimensões. Uma tem a ver com a dimensão pessoal de ser introvertida e depois a outra tem a ver com a dimensão profissional de decidir tornar-me empreendedora. Não decidi tornar-me empreendedora, decidi abraçar um caminho empreendedor, porque eu acho que isso tem a ver com o espírito depois também. E torna-se mais visível essa dificuldade que eu tenho de ser social, não é? E de fazer a aproximação. E então tem sido um dos truques que eu aprendi foi qual é o tipo de perguntas que tu deves fazer ou o tipo de resposta que tu deves dar quando estás numa situação em que é inevitável a interação social. E então, ao longo do tempo, eu fui treinando o chamado elevator speech, que é como é que eu me defino. Eu chego a um sítio e se me perguntam o que é que eu faço ou o que é que... Eu, obviamente, canalizo normalmente, se estamos a falar de situações profissionais, canalizo para a minha profissão e digo, sou uma marketeer inveterada. E isso, sendo trabalhado, não é? Depois eu tenho ali uma frase que fui trabalhando, com que me identifico, que me define a nível profissional, e vou usando isso como, ok, eu sinto-me confortável com esta minha apresentação e uso-a como um ponto de partida. A conversa flui muito mais naturalmente se começas com uma frase que não é uma frase feita, não é? No sentido em que, então, o que é que achas do tempo hoje? Ou a música deste elevador é horrorosa, não é? Eu acho que isso ajuda muito, tu estares preparado para eventuais interações, ok? E pode parecer pouco genuíno ou autêntico, mas a verdade é que se tu tiveres isso muito claro dentro de ti, se tu conseguires definir-te, depois isso dá aso a que a conversa se torne bastante mais interessante e profunda, que é depois o tipo de conversas que a mim dá gozo. Eu gosto de conversas com essência. Para como quando alguém me pergunta sobre o estado do tempo e eu, tipo, com 2 palavras despacho tudo, não é? Então esse é um dos truques. O outro é tentar encontrar pontos comuns, tentar perceber quem é que é interlocutor e se encontro alguém com quem me sinta à vontade que possa fazer a ponte. O texto ter de ser eu a fazer o primeiro passo. E eu diria que em interações presenciais acaba por ser muito assim. E depois uso o humor ou o sorriso como uma forma de desbloquear. Acho que ao longo do tempo sempre foi a minha arma mais eficaz para criar uma empatia que vai além de palavras, ok? Não precisas de palavras ou de tantas palavras para criar uma ligação com quem está do outro lado. Sim, eu estava a pensar como é que eu faço assim nessas circunstâncias e normalmente faço um scan à sala, vejo quem é que também está sozinho ou em grupos muito pequenininhos e, bom, não posso mentir, também não é só assim que eu faço. Às vezes também vejo quem é que está perto do chá e vou lá, porque gosto de chá, e depois é mais fácil. Sou muito básica. Eu tenho de confessar uma coisa, não é? Porque isto é tudo muito giro quando é dito assim. Mas eu não vou para esses sítios sem telemóvel. E depois finjo que sou assim extremamente solicitada e tenho imensas chamadas e saio assim de vez em quando. Parece que o telefone estava a tocar e alguém importante me estava a ligar, desculpem, era mesmo urgente atender esta chamada. Também podes ir à casa de banho, não precisas do telemóvel para isso. Sim, mas à casa de banho imensas vezes, depois começa a ser suspeito, não é? As pessoas se calhar pensam que estás mal dos intestinos e depois não se aproximam tanto de ti. Sim. Não, eu por acaso tento não me agarrar muito ao telefone, porque já sei que se eu me agarrar ao telefone ainda consigo repelir mais as pessoas e a minha ideia é que as pessoas, à falta de eu iniciar a conversa, que as pessoas venham a iniciar a conversa comigo. Tento. É que já não tens aquela do, desculpa, podia dizer umas horas. Exato. Ou como fazíamos antigamente, desculpe, tem horas que me pergunte. Tu lembras-te do tempo em que fazíamos as chamadas anónimas para a casa das pessoas? Sim. Onde é que isso vai? Não, a sério, porque esta de hoje não podia fazer aquilo. É verdade, eu lembro, nós tínhamos um vizinho que, do coração, mesmo assim, família, quase,
que de vez em quando se ligava, que fala da casa do Senhor Palha, é só para avisar que o palheiro está a arder. Eram coisas giríssimas, não é? Pronto, mas já não existe. Era o... olha, desculpe, tem mãos de porco? Tem de ser, tipo talho. Tem de ser. Então como é que atendeu o telefone? Pronto, lá não devíamos, mesmo voltemos à questão da tecnologia, que nos está aqui a retirar aqui uns caminhos ótimos, não é? Estamos aqui a retirar uns que eram maravilhosos, providencia outros, não é? Porque, quer dizer, também não andarias com um telefone fixo na mão ou ficada colada à mesinha do telefone à espera que alguém ligasse para evitares o contacto com outra pessoa. Por falar em tecnologia, fizeste-me pensar numa coisa totalmente relacionada com o networking. Quando nós estávamos na Web Summit, a app da Web Summit tinha lá uma coisa para tu digitalizares os QR codes dos cartões das outras pessoas e depois recebias os contactos todos já otimizados no formato certo para o telemóvel. Uhum. Quantos contactos é que tu recolheste? Porque eu recolhi, sei lá, um. Olha, sabes que eu não fiz nada disso. É assim, eu tenho um defeito, que é, se eu encontro pessoas que conheço, depois demoro imenso com as pessoas que conheço, aproveito, passo o tempo todo com pessoas que conheço e com quem gosto de estar e, portanto, isso evita que eu tenha de conhecer pessoas novas. Eu tive de fazer, durante a Web Summit, alguns contactos a propósito de um dos projetos onde estou envolvida, em que tive alguns pitches com startups, das que estavam também em exibição na Web Summit. E, portanto, o lado de conhecer gente nova e fazer contactos foi feito através disso e então num ambiente muito mais controlado, em que eles vinham até mim, não é? E apresentavam-se e depois eu só fazia aquilo que gosto de fazer, que é fazer as perguntas mais pertinentes ou mais assertivas e não tinha de fazer small talk. Portanto, eu disse, pronto, olha que bom, porque esta parte da Web Summit it's done. E então passei o resto do tempo ou na parte anónima de ouvir as talks, ouvir as conferências, em que estás à vontade, não tens de estar a falar com ninguém porque estás a ouvir quem está no palco, ou então com pessoas com quem me dou lindamente e que, tipo tu, não é? E tivemos assim uma boa parte da Web Summit em cozy, a trocar considerações assim numa ótica de estamos em família, não é? Estamos em casa basicamente. Portanto, temos o ecrã à nossa frente e isto é ótimo porque podemos depois dar asa ao nosso espírito crítico e ir comentando sem ter de estar a expor-nos. O que eu estava a pensar por isso, não que... tenho nenhum. Pronto. Estava a pensar que a tecnologia, aquilo obviamente foi criado para ser uma coisa prática. E eventualmente não, de certeza que foi criado, foi logo para ter os contactos todos otimizados para as mailing lists e essas coisas assim, o que eu entendo. Mas para quem não tinha esse objetivo, era só mais uma forma de ver quantificada a sua pouca vontade de andar a trocar cartões de visita. E foi um pouco o que eu senti. Por um lado, eu entendo que aquilo foi feito para ajudar e pronto, mas para mim a sensação é, olha, mais uma forma de quantificar a minha introversão, porque eu não tenho a menor vontade de andar a digitalizar os QR codes dos cartões das outras pessoas, aliás. Ainda se fossem miúdos giros, não é? Mas não. Mas não, era só nerds. Olha, nós a perdermos uma parte da audiência. Mas olha, eu acho que já perdemos essa parte há algum tempo, portanto vamos sorrir sempre. Olha, mas isso leva-me para um dos pontos que para a Anitta é fundamental, que é, eu sinto muito o mundo como sendo um lugar para extrovertidos, neste sentido que nós temos vindo aqui a definir. Também sentes isso? Também sentes e também sentes que, por exemplo, quando entramos no mundo do empreendedorismo, já temos a dificuldade de ter o A no fim, não é? Ser empreendedora. E além disso, tens ainda uma desvantagem que é tu tentas ser empreendedora sendo introvertida. Portanto, tens aqui uma dupla dificuldade, porque o perfil, os estereótipos estão todos no... O empreendedor é um extrovertido por excelência.
Eu acho que o empreendedor precisa de ser extrovertido ou então de parecer extrovertido, porque há tanta coisa a acontecer à nossa volta, é preciso competir com a atenção de tanta gente, que temos que ser verdadeiramente enérgicos a falar do nosso trabalho, do nosso projeto, ao mesmo tempo em que temos que ser perfeitamente naturais e temos que ser perfeitamente originais e temos que saber quando é que, ok, já chega de falar nisto, vamos mudar de assunto. E eu acho que é muito difícil. E outra coisa que eu acho que se prende com o facto de nós sermos mulheres é mulheres introvertidas, é que se não falas com a assertividade suficiente, é sinal que não sabes do que é que estás a falar. Quando simplesmente às vezes não falas com a assertividade porque estás com vergonha ou apetece estar a fazer outra coisa. Sim, mas aí eu acho que saímos da esfera introvertido. Bem, porque o meu lado introvertido, eu acho que tem algumas vantagens no mundo do empreendedorismo e no mundo profissional. Uma das estatísticas que agora circula é que quase 50% dos CEOs e dos líderes mais conceituados são introvertidos. E eu acho que há vantagens e de tu seres introvertido, porque depois é isso, eu sou muito cautelosa e sou muito ponderada, exceto na Anitta, no que digo. Não sou espontânea nesse aspecto. Na Anitta tenho de contrariar isso. Mas no meu dia-a-dia eu não falo sem ter certezas, eu não falo sem estar fundamentada. E, portanto, geram-se silêncios super embaraçosos, ou cada vez que inicias um projeto novo e estás assim em silêncio durante 3 horas de reunião, e é estranho para as outras pessoas, mas para mim é naturalíssimo, porque eu não vou dizer parvoíces ou vou dizer exatamente o que alguém acabou de dizer, se eu não tenho nada válido para acrescentar, eu não vou falar. Mas eu acho que isso é muito positivo, porque há tanto ruído. No outro dia estava numa das calls de um projeto do qual faço parte, que é a Ganexa, que é um projeto de Venture Capital. Então, a call, nós temos uma call de 15 em 15 dias ou de mês a mês, dependendo da disponibilidade, e eu estava a ouvir a call, tipo, enquanto tomava conta, arranjava o jantar dos miúdos, dava-lhes banho, não sei o quê, estava a ouvir, estava a participar. Não, quer dizer, estava a participar do meu modo, não é? Porque a certa altura, tipo, chega um ponto em que eu digo não, e a reação do outro lado, olha, está aqui a Ellie. E mais uma vez a Ellie só fala quando tem alguma coisa a dizer de relevante. Estava aqui há 2 horas e ainda não sabíamos que a Ellie estava na call. Portanto, eu acho que tem algumas vantagens e até pode ajudar a diferenciar. Para mim é um fator diferenciador no mundo onde me mexo. Eu acho que pode até ser uma vantagem num mundo tão extrovertido, tão ruidoso, em que toda a gente tem que ter uma opinião, percebes? E, portanto, para mim é uma desvantagem em alguns pontos, não é? Principalmente quando quando estás a iniciar e tens de te mostrar e tens de te provar. E, portanto, eu acho que demoro muito mais tempo a provar o meu valor por aí, mas depois também acho que faz a diferença. E desgasta muito menos. Imagina, já viste o que era ter de estar o tempo todo a ter uma opinião sobre tudo e mais alguma coisa? Bom, eu tenho uma opinião sobre tudo. Mas não a verbalizas sempre, certo? Não, de todo, exatamente. De todo. Senão não tínhamos amigos, que era uma chatice. Sim, mas como é que eu ia dizer? Eu tenho uma opinião. Sim, estava aqui a pensar que a tecnologia ali na app da Web Summit que foi feita para nos ajudar e que eu achei, mais uma forma de ver como sou pouco dada a estas coisas. Por outro lado, também é uma ótima forma de nós, os introvertidos, nos espalharmos a nossa mensagem com o mundo. E estou a pensar no Instagram, por exemplo, que eu acho que, apesar de tudo, ainda é uma rede social onde existe espaço para pessoas diferentes. Se bem que lá com a mudança do algoritmo e agora já não ser... Também. Sim. Portanto, antigamente tu vias por ordem cronológica e havia espaço igual para toda a gente e conforme tu ligavas e vias os posts dos teus amigos.
agora que já tem lá o bendito do algoritmo, que é aqueles com quem tu interages mais, não sei quê, não sei quanto é que aparecem mais, acho que essa democratização desapareceu um bocadinho. Mas mesmo assim, acho que ainda há um espaço onde os introvertidos têm um lugar, porque podem explorar a sua mensagem se calhar de uma forma um bocadinho diferente. E para mim, por ser uma forma mais visual, acaba por ser uma forma também mais contemplativa, de ver um bocadinho como é que são as vidas dos outros e de interagir com os outros sem ser esgotante. Sim, é isso, porque tu te permite fazer isso no teu canto, não é? Resguardado, sem. Sim, também te permite mostrares aquilo que tu queres, obviamente. Sim. Eu tenho como política não mostrar detalhes demasiado pessoais, nunca ponho pessoas, quer dizer, de vez em quando ponho pessoas, mas é raríssimo, filhos nem pensar, sobrinhas nem pensar, portanto existe essa questão. Mas mesmo, por exemplo, quem vem aqui ao meu workshop, eu fotografo as pessoas, mas eu nunca ponho caras, porque eu acho que as pessoas também têm direito à sua privacidade e o facto de virem aqui não significa que vão parar à minha página de Instagram. E por isso gosto de pôr fotografias das pessoas a tricotarem, mas das mãos, daquilo que estão a fazer, se calhar do ambiente mais do que da cara das pessoas. E se calhar até nem se importavam, mas eu não pergunto porque acho chato também, acho um bocadinho chatinho. Acho que as pessoas também têm direito à sua vida privada e de gerir a sua vida pública como elas querem. Estava aqui a pensar, tu achas que os introvertidos fazem a mesma coisa que os extrovertidos? Ou seja, acabamos todos por ver o mundo sob o nosso prisma e impomos o nosso estilo a quem nos rodeia, não é? E nós temos a sorte, temos o azar, se calhar, de estar no outro lado do espectro, em que somos menos ou... Não acho que sejamos menos, não acho que sejamos menos. E acho que sim, que todos, introvertidos ou extrovertidos ou outra característica qualquer, todos temos essa tendência de assumir que as pessoas veem o mundo exatamente como nós. Só que alguns de nós estão mais abertos para perceber que não e outros simplesmente não. E não acho que se prenda com extroversão ou introversão, acho que se prende com o caráter das pessoas. Mas acho que também quanto mais viajas, quanto mais conversas com outras pessoas, quanto mais tu também te vais apercebendo de mudanças culturais. Uma coisa que eu acho que está completamente mal designada é o senso comum, porque se há coisa que não é comum é o senso comum. Aquilo que nós achamos senso comum somos só nós. Temos que nem é uma coisa cultural nem nada, só nós é que achamos senso comum. Por isso nem sei porque é que inventaram essa designação para uma coisa que não existe. Mas eu acho que essa construção cultural tem-se generalizado ao longo dos séculos muito em torno destes estereótipos. Não é? Por exemplo, vê na questão da psicologia e o teste de Myers-Briggs, que é fundamentado também pela psicologia do Jung, em que tu tens dois eixos e tens a introversão e a extroversão. E depois tu tens um dos perfis que é o entrepreneur, o empreendedor. E obviamente que ele é um extrovert. Portanto, eu acho que ao longo dos anos também tem havido, ao longo das décadas ou séculos, tem havido essa construção cultural ou social que vai, não é, levando o mundo numa certa direção. E tem levado numa direção, agora eu acho que estamos com esta Quiet Revolution, tem vindo a ser um bocadinho contrariada e tem-se dado alguma visibilidade à discussão e posto em causa isso, mas quer dizer, tu vais ver e tu tens um ESTP como o perfil ideal para um empreendedor. Não é? Eu não sou ESTP, eu sou o INTJ, completamente oposto. Portanto, eu, em teoria, nunca na vida teria perfil para ser empreendedora. Eu estava a tentar lembrar-me, eu não faço a menor ideia do que é que eu sou, sinceramente, porque já não me lembro. Eu acho que já fiz isto em algum momento, não me lembro. E para te dizer a verdade, também não me preocupa por aí além. Mas sim, eu acho que sim. Acho que o livro da Susan Cain
e a atividade dela, portanto, as apresentações que ela tem feito, tudo isso tem sido super importante para abrir um bocadinho a janela para as pessoas que não são, se calhar, como o que seria a norma. Sim. E acho que isso tem sido bom porque tem conseguido abrir um espaço com o qual, se calhar, afinal, somos mais ou menos 50% das pessoas que não, com o qual nos identificamos, no qual nos sentimos mais cómodos, em vez da introversão ser um defeito para o mundo dos negócios, ser apenas uma característica. E se calhar chamar a atenção para essa realidade também nos ajuda a respeitar um bocadinho mais a diferença. Várias vezes me lembro de ouvir esta crítica a propósito de uma pessoa que eu conheço. Não, ela tem que falar mais, ela tem que chegar mais à frente, ela tem que... E se calhar não é só introversão, é também timidez, é falta de confiança, pode ser tudo isso. Mas é importante também sabermos que há pessoas que pensam de maneira, ou reagem de maneira diferente e que precisam só daquele tempinho extra para começar a falar. Sim, mas eu gostava de voltar, porque estávamos a falar há pouco de quais são os truques que usamos enquanto introvertidas, e para mim, eu estava a falar de uma forma se calhar um bocadinho negativa do Myers, mas a verdade é que este foi um dos testes que mais me ajudou a crescer. Eu sou INTJ, introvertida, intuitive, thinking e judging. O João está no extremo oposto. Só há uma das letras em que coincidimos, que é o intuitive. E ao fazermos isto, fazia parte das análises de equipa e de perfis dentro da Procter, portanto já há uns anos. Mas a primeira vez que fiz o teste, e depois obviamente nós ao longo dos anos vamos mudando e vamos estando mais próximos de um dos lados ou do outro. Foi fundamental para eu perceber, para me autoconhecer e saber quais são... Aprender a ler-me, ok? Aprender a ler as minhas reações, as minhas emoções, saber que elas são naturais, porque é um perfil psicológico que tenho, ok? A de personalidade que tenho. E depois conhecer também quem está do outro lado. Ou seja, eu consigo mais ou menos perceber qual é o perfil da pessoa que está do outro lado, ok? Quer dizer, este teste é um exemplo, há outros não sei quantos testes que podem ajudar também. Mas eu sei adaptar, eu sei o que é que eu devo fazer para adaptar o meu discurso, a minha postura, em situações diferentes ou com interlocutores diferentes. E isso é extremamente valioso. E é valioso também porque eu sei que em situações normais eu sou mais racional, portanto a parte analítica está muito presente. Em situações de stress eu preciso do estímulo emocional. E, portanto, a parte de exposição em situações desconhecidas ou em que tenho de forçar este contacto, a interação social, são para mim situações de stress e, portanto, eu sei o que é que eu tenho de fazer para controlar. E, portanto, para mim é extremamente valioso esta parte de I'm comfortable in my shoes. Já assumi que tenho algumas dificuldades aí, quais são os meus pontos fortes e os meus pontos fracos e eu acho que isso também é uma das características dos introvertidos, pelo tempo todo que passam a pensar para dentro, desculpa o pleonasmo, mas ajuda depois a teres uma visão mais objetiva, não é? E um comportamento mais objetivo também, porque sabes, assim, cá estou eu numa situação de networking, extremamente desconfortável, mas em que eu sei o que é que eu tenho de fazer para lhe dar a volta. Não significa que depois não tenha de fazer todo o trabalho de recuperação de ok, agora vou fechar-me ali num cantinho, num armário para ninguém me ver durante umas horas e recuperar, não é? E voltar a carregar as baterias. Sim, eu acho que é isso, é útil saber que não é defeito, que é feitio. Exatamente. What a beautiful note to end this discussion. Desculpa, eu passei o fim de semana todo com uma pessoa estrangeira e por isso está a sair todo em inglês. Não é feitio, nem é mania, está bem? Agora é defeito profissional. Social, neste caso. A Anitta regressa ao trabalho a cada 2 semanas, entre parênteses, mais ou menos, fecha parênteses, com um ponto de situação nos seus projetos.
No entanto, como boas aspirantes à omnipresença, e apesar de estarmos ausentes mais tempo do que planeamos, continuamos ligadas no anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anita, ou então pelo facebook.com/Anita no Trabalho. Até breve! Até breve!